as narrativas de toda a série histórica da humanidade. Mostra que o desenvolvimento, que assegura a construção e desconstrução das civilizações, aconteceu dentro do circuito envolvendo os enfrentamentos das paridades binárias, sendo duas no plano teórico, uma da direita e uma da esquerda, e duas no plano das fases da guerra de movimento. A luta de classes, que chega ao presente momento com a China e os Estados Unidos com o desafio das armas nucleares. A direita no Brasil vem apoiando atrocidades e crimes sociais com uma política retrógrada. Joga sujo na Câmara e no Congresso Nacional. Com 32 milhões de crianças em insegurança alimentar de alto risco nas periferias das cidades, mas ainda em aldeias indígenas. A articulação com a sociedade científica e entidades da área econômica, ONGs, e principalmente com parlamentares responsáveis pelas políticas públicas emergenciais. O país pode resgatar, sim, da inanição, da morte pela fome, essas meninas e meninos, intensificando-se o espírito de luta mantido pelo governo participativo. Organizações não governamentais, principalmente o MST, estão sendo atacados enquanto os grileiros negociam com a banda podre do agronegócio. Estudos e pesquisas avançadas estão mostrando que o Brasil possui fontes naturais possíveis de fornecer o capital, ativos suficientes para tirar os municípios da calamidade em que se encontra. É de alto valor o produto que o Brasil possui na plataforma do minério extrativista. O ferro gusa, que o Brasil exporta para os Estados Unidos, é todo ele usado como matéria-prima na fabricação do aço, que abastece as indústrias estrangeiras e mesmo a indústria nacional. Se constata que a extração regular de uma única mina de nióbio rende mais riquezas que toda a produção anual do agronegócio. Com a privatização dessas minas, todo o ativo fica na mão de capitalistas estrangeiros. O dinheirinho, capital dos oprimidos, não chega das mãos dos desvalidos. Os trabalhadores, que continuam discriminados nos balcões das negociatas por parlamentares desumanos e desonestos e oportunistas. Para combater as diversas tentativas de extração da ideologia do capital dos oprimidos, o movimento popular procurou ocupar todos os espaços possíveis, elegendo progressistas que temos hoje no Senado e Câmara. Reconhecidamente, o poder judiciário no Brasil tem sido o prumo, o pêndulo da arquitetura governamental da soberania do Brasil. É importante compreendermos que o ataque às instituições e à cidadania continua em larga escala com o partido PL e coligações, a pretexto de exigir que o governo precisa economizar para cumprir o acordo em relação à dívida pública. Eles tentam parar a economia do país
diante dessa taxa de juros escandalosa de 13,75%, prevalecendo a lógica da submissão ao capital estrangeiro. Os seres humanos fazem a sua própria história, levando em conta o passado kármico de cada um, afirma os Vedas, considerando as contradições acumuladas pela sociedade responsável pela revolução no contexto da energia material, mental, do falso ego que o condiciona, normatizada como dialetização do trabalho das forças produtivas. É importante entendermos que a forma de organização do Estado, dos direitos humanos democráticos que existe no Mahabharata de 12 mil anos, reapresentado recentemente pela tradução comentada do acadêmico de Harvard, Shri Rajnikacharya. Varnashra Dharma é a ordem social védica que trata da mesma ordem social da democracia distributiva participativa. Diga-se de passagem, do mesmo sistema do Estado dos direitos sociais que encontramos na teoria política, econômica, humanista, social, da democracia participativa, do socialismo crítico. Quando Karl Marx afirmava que toda a história da humanidade era a história da luta de classes, ele quis dizer que toda a história da luta de classes é a história pelo domínio do capital dos oprimidos. A partir do século XIX, as lutas sociais ganharam uma roupagem teórica, abrindo duas perspectivas para a conquista sobre o domínio das riquezas. De um lado, os capitalistas, a burguesia, estão dominando o capital do mercado e parte dos partidos políticos, como o PL no Brasil e outros partidos da direita, e no mundo, mantendo o capital nas mãos de poucas famílias. A sociedade brasileira cobra certamente mais seriedade dos pastores evangélicos no trato das políticas públicas voltadas para as questões sociais. A bancada da Bíblia mantendo seu apoio ao ex-governo praticante das brutais atrocidades contra as instituições, contra a população, contra a economia popular, contra a educação e a saúde, promovendo os cultos dos votos induzidos de cabresto, sendo conivente com as mortes pelo Covid, arrastando as multidões para os shows gospel, pela barganha das marchas pagãs para Jesus. Deus não merece misturar a religião com a anarquia, com a politicagem suja dos votos induzidos. Quando eu e a escritora Krishna Oiticica publicamos este livro Capital dos Oprimidos, bilíngue, recebemos o comentário de um economista norueguês. Para ele, o capital é um logarítmico único, qualitativamente igual em quaisquer das plataformas onde ele esteja mantido. No plano da perspectiva qualitativa, concordamos com ele.
o capital em ativos, moedas, dinheiro impresso, o capital é a mesma coisa. Mas no plano da perspectiva quantitativa, o capital é pessoal, particular de cada cidadão, da pequena propriedade popular particular que existe nos estados democráticos socialistas, como existe no Estado democrático burguês. O capital é único em todo o mundo.